Já que não se fala tanto em mulheres do café, segue mais um episódio sobre elas, as flores do nosso cafezal. Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffea. Como vocês sabem, eu não paro num canto por muito tempo. Se tem uma pequena possibilidade de botar o pé na estrada para conhecer lugares diferentes e contar histórias de café em diferentes estados e até países, lá estou eu, de malas prontas e equipamento de gravação na mochila. Muitas vezes durante a correria, eu sempre priorizo captar a entrevista e depois um jeito de publicar. Quando se é um veículo como o Coffea, minha gente, de um funcionário só, tem que ser assim. Pois bem, o episódio de hoje foi gravado em 2018, lá em Brasília, logo depois do evento Rota da Cafeína, organizado anualmente pelos lindos da cafeteria Ernesto Cafés Especiais. Aproveitei que nossas convidadas estavam lá para registrar esse marco para as mulheres do café aqui no Brasil. Portanto, você notará que alguns comentários durante a conversa são referentes a algumas coisas que já aconteceram lá no passado. Pensei muito se publicaria ou não o conteúdo por ele estar, vamos dizer, antigo. Mas a conversa está tão maravilhosa que seria um desperdício deixar de fora da nossa programação. Dê o play e saiba mais sobre essas bravas guerreiras que lutam contra a invisibilidade no mercado de café desde sempre. Compartilhe e envie para as mulheres do café que você tanto admira e que você conhece. É o nosso combinado, certo? Bom, seguindo a programação, a conversa começa logo depois do Momento Expresso. Muito bem. No Momento Expresso, como eu já avisei vocês, se você está ouvindo pela primeira vez o Coffea, eu sempre leio alguns comentários que são publicados no site e nas redes sociais do Coffea. Os comentários que eu vou ler agora são referentes ao episódio 16, Café em Pernambuco. O Gabriel Andrade disse: durante a SIC ano passado, conheci o pessoal do CAF. Meu Deus, um café maravilhoso com sensorial de coco diretamente do Nordeste. Sem dúvida, o melhor café que já tomei na vida, sem dizer o quão especial foi conhecer esse trabalho incrível. Gabriel, quem tem um gostinho do Nordeste não esquece. O Luiz disse, abre aspas, fantástico, esse episódio tem tantos momentos importantes e interessantes que não vou nem tentar enumerar. Muito obrigado e parabéns a todos e a todes. Estou com vontade de aumentar minha contribuição mensal para você ir para Manaus fazer uma reportagem de lá. Ai, Luiz, maravilhoso! Muito obrigada mesmo. Obrigada, em primeiro lugar, por ser assinante Coffea, por ajudar financeiramente o nosso projeto, o jornalismo independente. E obrigada por esse comentário maravilhoso. O Fábio H. Massocato Eloy disse, abre aspas, porque esse comentário, gente, me arrancou algumas lágrimas. Vamos lá. Depois de ouvir este programa, não tinha como deixar de comentar aqui. O podcast Coffea é muito especial, não só por ser um podcast que fala sobre algo que sempre adorei e que aprendi com o tempo a valorizar como se deve. Não só por trazer conteúdo interessante e necessário, não só por muitas vezes mexer em assuntos espinhosos e questionar dogmas do meio. Não só por desafiar e quebrar preconceitos enraizados e seletivamente ignorados. Não só, mas além de tudo, isso é um podcast que traz um jornalismo sério e muito competente. Em tempos que sofremos com excesso de informações, é uma luz de conhecimento conseguido através de muita e apurada busca. Conhecimento este transmitido com uma generosidade e franqueza que tenho como grande exemplo. Obrigado. Olha, obrigada você por este comentário. Às vezes a gente grava sozinho, pensa que a gente está falando com as paredes e aí a gente recebe comentários como esse e realmente me ajuda a continuar. Muito obrigada mesmo. Lá no Instagram, a divine.coffee, o arroba dela é esse, disse, abre aspas, foi simplesmente fantástico. É um bate-papo que traz um dengo na alma. Valeu, Coffea! O Tibério, que é lá de Recife e também é assinante Coffea, ajuda a gente financeiramente, disse, abre aspas, que massa, ficou incrível, orgulho de tudo e todas, parabéns. O Café Minas Speciale disse, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco, imortal. Esse é um trecho do hino de Pernambuco, gente, eu não sabia. Obrigada, viu? A Kiara Barros disse,
Pelo amor de Deus, que episódio foi esse? Tô aqui sentindo um monte de coisa que nem sei explicar. Coisa linda. Obrigada, Kiara. E agora, o último comentário lá do Instagram da Dani Amorim. Kelinha do céu, que episódio! Muito emocionante para mim como nordestina, recém-barista e formanda em gastronomia, ouvir a junção de minhas paixões sendo exaltada. Muito obrigada também a Gina Carato e ao CAF por essa lindeza. Viva nosso povo, nossa cultura, nossa produção, nossa inteligência, nossa resiliência e nossa alegria. Meus amores, são tantos comentários que não dá para ler todos aqui, mas eu gostaria de agradecer pelo imenso carinho que recebi de diversas partes do mundo, não só do Brasil, principalmente do Nordeste. Meu objetivo é gravar e retratar a cena do café em todos os estados, por que não? Agora que tivemos esse momento Faustão, esse momento de dar um alô para todo mundo, vamos aos comunicados importantes do COFIA. Um deles é sobre o jornalismo independente. Você sabe o que é isso? O COFIA foi bastante ousado desde o seu nascimento, pois nosso modelo de negócio, ele se sustenta financeiramente com a ajuda de pessoas que gostam e querem que o podcast fique no ar. Para isso, contamos com uma nova plataforma que se chama Padrim, P-A-D-R-I-M. O link é www.padrim.com.br/COFIA, C-O-F-F-E-A. No passado, adotei o PayPal e o PagSeguro, mas os assinantes COFIA não conseguiam acompanhar em detalhes a evolução do dinheiro arrecadado. Já no Padrim, tudo é transparente e aberto ao público. Ao acessar o link www.padrim.com.br/COFIA, você consegue ver quanto foi arrecadado até o momento. E se você decidir contribuir, tem planos que vão desde R$1 até R$50 por mês. E em cada plano você ganha recompensas diferentes. Confira lá. E por falar em mês de novembro, eu sei que eu já comentei sobre a presença das equipes COFIA e COFIA Trips durante a SIC, a Semana Internacional do Café, no episódio 16, Café em Pernambuco. Mas o recadinho agora é para quem vai dar uma esticadinha e ficar 1 ou 2 dias depois do evento lá em Belo Horizonte. Estou organizando algumas atividades extras na cidade. Inclusive, teremos encontro COFIA em BH para os assinantes. Se você é assinante e nunca conseguiu ir aos encontros em São Paulo, e se você estará em Belo Horizonte para o evento SIC, programe-se. Vamos enviar o convite do Encontro COFIA semana que vem para você, para a gente se encontrar em Minas. Se você ainda não é assinante, mas quer participar, é só começar sua colaboração lá no Padrim agora mesmo. www.padrim.com.br/COFIA. Agora que os recadinhos foram passados, bora falar dessa mulherada maravilhosa do café? Olá, cafezeiros e cafezeiras! Eu sou a Kelly Stein e essa é mais uma edição do COFIA. O assunto hoje tá pra quebrar, pessoal. Vamos falar de novo sobre as mulheres. Eu sei que vocês já que acompanham a programação do COFIA, temos já 2 programas. Eu convidei a historiadora Ana Luísa Martins para contar a história das mulheres do café. Vale super a pena, eu vou deixar o link desse podcast lá no site do COFIA. Se você tá ouvindo no smartphone, dá uma visitada lá para ver os links, que vai ter muito link bacana. E também eu fiz um episódio em inglês falando sobre um projeto de produção de um livro que estava pensando em descrever quem são as mulheres brasileiras na cafeicultura brasileira. O que é legal? Este livro saiu! Vim cutucar aqui em Embrapa Café, a Cristina tá aqui do meu lado. Ela foi uma das editoras técnicas do livro Mulheres dos Cafés. E ao meu lado também tem a Brígida, que na época era presidente do IWCA, Aliança Internacional do Café, e elas vão contar pra gente como que foi esse processo, essa trajetória de produzir esse livro. Bem-vinda, Brígida. Obrigada, Kelly. É um prazer muito grande estar aqui com você no COFIA, um podcast que eu ouço sempre que possível, dirigindo, acho ótimo quando eu tô viajando, e pra mim é uma honra muito grande estar aqui e poder falar desse livro, conquista, Dessa conquista, exato. Pra quem não te conhece, você pode te falar um pouco a sua história com o café? Você
você produz café, certo? Sou produtora de cafés orgânicos na Chapada Diamantina. Tô há 20 anos só. Só tem 20 anos que eu trabalho com café. Tem gente que tá escutando o podcast e nem tem 20 anos, imagina só. Mas também tem pessoas que estão ouvindo e que são de famílias tradicionais, que plantam café há mais de 100 anos. É né? verdade. Então isso também é bacana no seu programa, porque tem público, né, aí do café, que tá chegando agora, mas que tem uma história. E fui morar numa fazenda de café em Piatã, e lá sou produtora e coordeno também um grupo de produtores orgânicos e biodinâmicos numa cooperativa chamada Cooperbio. Qual que é o nome da sua propriedade? Fazenda Flor de Café. Ai, que bonito. E aqui também tem a Cristina. A Cristina, ela é pesquisadora da Embrapa. Fala um pouco do seu trabalho dentro da Embrapa Café, por favor. Então, meu nome é Cristina Arzabi, eu sou pesquisadora, trabalhei na Embrapa Café já tem 7 anos, mais na área de pesquisa, né? Sou pesquisadora e tenho apoiado alguns projetos ligados a café. Cristina, você é muito bem-vinda, porque o Coffea tem uma história de amor com a ciência do café. Então a gente sempre quer ter cientistas conversando com o público final, porque existe essa dificuldade, né? Então eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu também, para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Muito bem, agora que estamos devidamente apresentadas, já passamos o nosso café, vamos ao que interessa. Eu tô acompanhando esse projeto desde que era embrionário. Eu lembro que 2 estudos internacionais muito importantes. Eu vou deixar o link desses estudos, inclusive as páginas que citam as mulheres brasileiras, no descritivo desse episódio. E, basicamente, resumindo, o primeiro, que foi publicado em 2012, falava que a presença das mulheres na cafeicultura de outros países, como Índia ou países da África, as mulheres eram muito presentes. Mas no Brasil, isso não acontecia porque tinha altos índices de mecanização e essas mulheres não eram necessárias, não estavam, principalmente da porteira para dentro. 2 anos depois, um outro relatório internacional importante repetiu a mesma informação equivocada. Aí não tem como, né? Não tem paciência, e começamos a correr atrás de literatura que falava sobre essa mulher, onde ela estava presente e como a historiadora Ana Luísa Martins falou no episódio História das Mulheres do Café, oficialmente não existem documentos que comprovem a presença dessa mulher, porque tudo estava no nome ou do marido ou do filho mais velho. Toda a produção ou trabalho que ela fazia não era oficial, era como hora extra. Então a hora extra não contava nos controles dos administradores da fazenda, dos proprietários. E isso vem, esse anonimato, esse silenciamento, vem desde a época dos barões do café. Porque muito se imagina que as baronesas eram ricas, ficavam lendo livros e não faziam nada, quando na verdade essas mulheres trabalhavam muito. Elas eram responsáveis por uma alta escravaria, elas administravam toda a produção quando seus maridos viajavam a trabalho, porque eles viajavam muito ou para ir para Santos vender esse café ou para desbravar novas terras. Então ela ficava sozinha, com funcionários, com escravos, com famílias. Então a historiadora Ana Luísa Martins, ela também indicou 2 livros que eu já comprei. Um era de uma preceptora alemã que o objetivo dela no Brasil era educar essas crianças da elite cafeira, e ela tem um diário, e esse diário virou livro, vou colocar no link. E também acho que Marina Maluf também fala Ruídos da Memória. Eu vou deixar esse link do livro. É muito interessante, eu comprei e é sensacional. Ele não custa mais de R$20 na estante virtual, pessoal. Vale a pena. E aí, então voltando ali, o IWCA, que é a Aliança Internacional das Mulheres do Café, tem um capítulo aqui no Brasil, que é o maior capítulo de todos que tem no mundo. E aí, então, a Josiane Cotrim, que foi a idealizadora do IWCA, começou a articular. A Josiane, ela é uma espoleta, né? Ela não para, né, Brígida? É verdade. Como é que foi esse processo aí? Que ela falou, temos que escrever um livro. Então, na época, quando ela apresentou esse relatório para nós, todas nós ficamos muito surpresas. Como assim? Como no Brasil não tem mulheres na cafeicultura? Começa pelas apanhadeiras de café. Em geral, são mulheres que fazem a apanha do café, que fazem a colheita do café. E depois a gente foi conversando.
e querendo entender por que isso estava colocado, né, para o público internacional de que não existiam mulheres no café. E uma das coisas que para mim foi uma surpresa maior é que essa invisibilidade passava por todo o sistema agroindustrial do café. E para minha surpresa, tem muitas mulheres pesquisadoras que também estavam invisíveis até acontecer a publicação desse livro. A mulher sempre trabalhou, mas ela nunca foi vista, né? Igual a gente vê aí a minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou na roça, ajudou, mas na hora de meu pai, que era sócio, é ele que negociava sozinho. Então, assim, ela nunca foi vista. Eu acho que, como em todas as outras profissões, né, há desafios, há obstáculos pelo fato da gente ser mulher, né, e a gente tem a casa da gente também para cuidar, né, acaba assim na época da colheita, que é todo dia, né, a gente está na lavoura colhendo café, né, pela manhã a gente tem que espalhar o café todo no terreiro, tem que vir no terreiro mexer o café, né, a parte da tarde, quando a gente para da roça, a gente tem que amontoar o café. Aqui, para serviço de mulher mesmo, que gostava de dar, que dava valor, só tinha um que dava valor no serviço da mulher, né? Mas mesmo assim, nós quase não pegávamos dinheiro. Aí dava assim um vale para a gente comprar no mercado, na venda, porque ninguém olhava para as mulheres, né? As mulheres sempre depois. E essa invisibilidade ela é grave porque esses relatórios internacionais definem políticas públicas de apoio e incentivo, certo? Exatamente. Dentro das questões do milênio que está sendo colocadas, questões de gênero, de juventude, de clima. Então, a mulher ela deve ser apoiada. Se você diz que não tem mulheres na cafeicultura, que não tem mulheres trabalhando, então como é que ela vai ter esse apoio? Então você coloca uma questão muito importante, que é essa de apoios e incentivos, né, a trabalhos de mulheres. Se aparece que não existe mulher trabalhando, não vai ter esse apoio, não vai ter esse incentivo e a gente vai continuar invisível até quando? Então essa foi uma grande interrogação que nós buscamos resolver, né, num tempo aí bastante apertado. A IWCA é uma instituição que é baseada em trabalho voluntário, né? Sim, a Aliança Internacional das Mulheres do Café, que a gente chama IWCA Brasil, ela surge, né, na América do Norte e ela se espalha hoje por, acho que se não me engano, hoje já tem 17 países. 22. 22 já, Kelly, foi parar vendo? até na China. É isso mesmo. Temos hoje países produtores, mas também países consumidores, né, como o Japão e a Austrália são consumidores. E o Brasil, tardiamente, surge a IWCA em 2011, com um empenho muito grande da Josiane, como você colocou, que congregou mulheres do Brasil todo. Eu estou lá no sertão da Bahia, no meio, no coração da Bahia, na Chapada Diamantina, e a Josiane me descobriu lá e me levou para a primeira reunião, né, para discutirmos essa aliança. E logo em seguida vieram esses relatórios e foi quando então a gente começa a pensar o que fazer, né? E nesse período eu assumi a presidência da aliança e foi para mim muito importante porque eu assumi como a minha meta de gestão à frente da Aliança Internacional das Mulheres do Café. Hoje você não é mais presidente, né? Cíntia Matos. Hoje é a Cíntia Matos, lá das Matas de Minas, mas eu continuo, né, dentro da aliança com um protagonismo que eu considero importante que todas as mulheres continuem tendo, né, para que a gente leve essa aliança cada vez mais longe. E é engraçado porque a grande maioria das mulheres que estão na IWCA, elas são produtoras, são exportadoras, tem algumas cientistas e tal, mas ninguém tem essa experiência para organizar um livro sério, certo? Então, não tínhamos experiência nenhuma, né, com essa questão de edição, até da própria pesquisa, né? A gente tinha metodologia, né? Como é que nós vamos começar isso? Mas nós temos que fazer. A ideia era assim, nós temos que mostrar para o mundo que existem mulheres no café, no Brasil. Mas como fazer isso?
como fazer isso. Aí eu acho que tem essas, como é que a gente diz? As convergências, né? E as conspirações do universo que colocam a Cristina e a Josiane próximas. E aí, acho que a Cristina pode contar melhor essa história, Eu né? acompanhei esse bastidor aí do tipo, e agora? O que a gente faz? A gente vai escrever, mas como é que a gente faz? Não temos preparo, não temos metodologia. E eu lembro nesse bastidor que eu via pessoas importantes do setor privado que ria na nossa cara. Tipo, elas não vão conseguir, elas não são preparadas. E assim, quando uma mulher enfia um negócio na cabeça, meu amigo, não tem pra ninguém. E aí, a Josiane conseguiu, então, encontrou a Cris, né? Você pode explicar como foi esse encontro? Então, a gente estava em um simpósio em Vitória, de Canéfora, e nós nos encontramos. E ela, então, colocou, né, essa demanda de que havia esse interesse de fazer uma publicação, que não tinha nada na literatura, e convidou a Embrapa para participar, fazer uma parceria, né, com a IWCA Brasil, para que a gente, então, como resultado final, tivesse essa publicação. Conversei na Embrapa Café, na época o nosso chefe era o Dr. Gabriel Bartolo, levei para ele essa demanda e ele se colocou à disposição, falou, olha, Cristina, se você achar que pode levar esse trabalho à frente, a gente sim vai apoiar esse trabalho. Enquanto Embrapa Café e Consórcio Pesquisa Café, né? E então, a partir desse interesse também que partiu do chefe da Embrapa Café, a gente deu sequência ao trabalho. Mas o Parque Cafeeiro, como a gente sabe, ele é muito grande no Brasil. O Brasil é um país continental, não é fácil trabalhar numa amplidão, né, de espaço como é o Brasil. E a gente, então, a primeira decisão foi tomada de que teríamos que trabalhar em cocriação com outras instituições de pesquisa. Como isso é uma coisa já comum para nós que trabalhamos no consórcio Pesquisa Café, porque o consórcio é uma união de muitas instituições, a gente, então, convidou algumas instituições, não é? Especialmente, a gente deve chamar atenção para a Universidade Federal de Viçosa, a Raquel Menezes, que também já tinha um trabalho antes, já junto com a IWCA Brasil, ela foi convidada, ela é uma editora técnica desse livro. O Instituto Federal do Sudeste de Minas, na pessoa da Daniele Baliza, que também é uma editora, né? Foi também convidada essa instituição. E ainda o Instituto de Pesquisa Aplicada da Mulher aqui em Brasília, na pessoa de Tânia Fontinelli, que é uma pessoa que tem já um conhecimento já de longa data com a questão de gênero, né? Porque a gente mesmo não tem também assim uma expertise nessa área, né? Eu sou bióloga, minha formação é biologia, e esse é um trabalho de ciências sociais, então a gente precisaria desse apoio. E a Tânia Fontinelli foi a nossa grande, vamos dizer assim, norteadora do trabalho, porque ela realmente trabalha com gênero. E a Josiane Cotrim, que é a outra editora técnica, representando a IWCA no trabalho, né? Então a gente começou assim e a gente precisava naturalmente de apoio também financeiro, então a gente foi convidando possíveis financiadores, outras instituições que pudessem auxiliar em termos de financeiros. Então Solidariedade, ela entrou junto com a Nicole Gottman, né? Ela entrou e foi muito importante, ela participou inclusive como autora no livro também. A Itaipu Internacional, não é? A gente procurou e eles se interessaram em financiar, o livro foi financiado pela Itaipu. E o MAPA, né? Quer dizer, em um certo momento, quando o trabalho já estava mais avançado, o MAPA também se disponibilizou e nós recebemos um valor considerável para esse trabalho, né? A partir da Secretaria de Cooperativismo do MAPA. Mas esse dinheiro chegou depois que vocês já começaram a andar, certo? Ah, sim, A gente, quando já estava com o trabalho bem encaminhado, né? Todo ele muito, assim, desenvolvido de forma voluntária pelos pesquisadores. É importante lembrar, né, que essas instituições foram o comitê gestor, né, que esteve logo no início, mas ao final a gente trabalhou com 21 instituições. Então é um número... Gente. É muita gente. Para coordenar. Exato. A gente articulou todo mundo e foram 44 autores, né? O livro envolveu 44 autores. Então são 17 capítulos
capítulos e a gente conseguiu falar sobre a mulher no café para 5 estados, né? A gente tem capítulos que falam sobre a mulher do café em Rondônia, mulheres do café na Bahia, no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Paraná. Então a gente precisava realmente das instituições locais, né? Então a Emater do Paraná disponibilizou pessoas para pegar os dados e escrever o capítulo, né? A Bahia, a gente teve a Universidade Federal da Bahia junto, né, para poder escrever o trabalho. Rondônia, a Embrapa Rondônia se envolveu e escreveu a parte ligada à Rondônia, e a parte de Minas Gerais com a Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Ouro Preto, a gente tem um capítulo, a IFES, Sudeste de Minas, né? E outras instituições que se envolveram, né? Que Minas, como é um estado também grande e tem uma diversidade muito grande, a gente tinha mais instituições envolvidas. Eu acho muito interessante, Kelly, comentar de como foi essa metodologia, né? Como nós falamos no princípio, a gente não tinha uma ideia de como íamos fazer isso, e quando a gente encontra o apoio da Embrapa, nós marcamos uma primeira reunião, né? E essa reunião aqui em Brasília, com o apoio, nessa primeira reunião a gente já encontrou o apoio da Solidariedade, que é bom, né? Eu acho que é importante a gente comentar sobre esse apoio também, que foi uma ONG que também ficou atenta a essa questão. E a partir de então, dessa primeira reunião, a gente criou esse comitê gestor, né? E o comitê gestor, então a gente tinha reuniões virtuais e presenciais. E depois houve um momento em que cada um os seus estados, em suas entidades, né, as universidades, os institutos, tivemos também o Senar em Minas, né? E outras instituições, cada um foi trabalhando, né? Tivemos um período bastante longo para definir um questionário, o que nós íamos abordar, o que nós queríamos saber, como é que a gente ia chegar nessas mulheres, né? Então esse questionário, ele depois foi sendo modificado ao longo do tempo, né? E culminou então com cada núcleo, cada estado, cada entidade desenvolvendo seus capítulos, seus artigos. Isso é muito interessante porque, claro, tem depois todo um trabalho de edição do livro, mas você vê, assim, não é um livro linear, né? Com todos os pensamentos convergentes, no sentido de ter... É um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça, você falou. É um quebra-cabeça, principalmente porque eu já vi lá o livro e existem profissionais de todas as áreas escrevendo. Isso. Tem desde jornalista até... Exato, a gente tem um livro que foi multi-institucional, ele foi... a cocriação dele envolveu várias instituições e também ele é multidisciplinar, não é? Então também em algum momento as pessoas conversaram sobre isso, como vai ser escrito o livro, né? Como ele vai ser apresentado, o método foi discutido, mas num certo momento isso também teve que ser ultrapassado, porque os métodos são muitos, cada ciência tem um método de trabalho, e a gente tinha, por exemplo, pessoas da área de ciências sociais com métodos muito próprios de história, por exemplo, né, na área de história, e outras pessoas que são mais, assim, já mais naquela área dura da ciência, com métodos mais quantitativos. Então a gente tem uma diversidade devido à diversidade de formação das autoras e autores, né? Isso tinha tudo para ser um obstáculo de todo mundo desistir, mas não, né? Não, aí a gente trabalhou olhando essa diversidade com bons olhos. Com bons olhos. Um outro ponto muito importante que vale ressaltar é que a partir daí era necessário ter um ambiente onde a gente pudesse ter todo esse material acessível a todo mundo, especialmente material bibliográfico que estava sendo escrito e tudo. Então a Embrapa, ela apoiou também, que foi um apoio muito importante da Embrapa, criando a Rede Mulheres do Café. É uma rede online onde todo mundo foi inserido, podia ser acessado em qualquer lugar, e ali a gente depositava todo o material que estava sendo construído, usado, informações, não é? Então essa rede online também ajudou muito nessa conversa entre pessoas de norte a sul, né? De norte a sul. Eu costumo dizer que foi um trabalho de vanguarda,
guarda, né? Porque essa rede colaborativa, onde cada um que ia para um evento tirava fotos, mostrava as mulheres, teve trabalho de campo muito intenso, de ir para campo fazer pesquisas com apanhadeiras de café, teve trabalho a campo em eventos de café para também trazer essa pesquisa, fazer esse questionário, né? No caso aí eu estou dizendo do questionário propriamente dito. E uma outra questão, além dessa rede, a Embrapa apresentou para a gente uma proposta e que a gente acatou, né, muito bem, que foi fazer um livro eletrônico. A primeira edição ser uma edição eletrônica. E uma edição eletrônica na ponta, que era um EPUB 3, que era uma coisa que estava surgindo, que estava começando e que a gente topou. A gente teve uma ousadia enorme, sabe? E exatamente, o que é mais legal é digital, então não precisa esperar uma livraria entregar. Clicou, acessou e ele é gratuito, né? Isso. E um outro aspecto em relação ao EPUB 3, né, que aí realmente nós um passo à frente, assim, um avanço, é que o EPUB, ele tem ao final, o e-book Mulheres dos Cafés do Brasil, ele tem ao final perguntas que foram elaboradas pelas autoras e autores do livro, né? Essas perguntas foram pensadas pensando em uma segunda edição e o que a gente poderia melhorar nessa segunda edição revisada e ampliada, porque a gente tem que pensar o seguinte: nós definimos uma data de entrega desse resultado, que era o livro, para 2017. A gente cumpriu essa data. Ninguém acreditava, nem as pessoas envolvidas, mas a gente cumpriu com 17 capítulos. Então a gente ficou aí com 5, 6 capítulos que não deram para ser inseridos dentro do livro devido ao tempo, mas já é para a segunda edição revisada, não é? E ampliada. E essas perguntas que constam no e-book, ao final, se você for ver lá, ao final você tem algumas perguntas para responder. E a gente criou um sistema onde a gente recebe essas respostas. Então, esse é realmente um diferencial, porque ele cria uma ligação entre quem fez o trabalho, que seja as instituições que criaram esse e-book, os autores e autoras, com aquele leitor e leitora que está no fim. Então, ele pode responder, ele pode dar sugestões. Então, a gente conversa e o livro passa a ser um meio de conversa entre uma ponta que criou e aquela ponta que está recebendo aquele produto. Então, realmente, isso também é uma coisa muito inovadora do trabalho. É muito legal mesmo. Então, o leitor de hoje pode ser um autor da segunda edição, da terceira edição. Com certeza, sem dúvida. Muito legal. É muito interessante, porque a gente já começa a receber algumas demandas. A gente tem a gente está em várias mídias sociais, né? Desde um site da IWCA até grupos no WhatsApp, passando pelas outras mídias aí. E a gente já vem recebendo demandas de pessoas perguntando, né, Cristina? Como é que eu faço? Eu gostaria de escrever um capítulo, eu tenho uma história para contar. Então, já está assim sendo procurado. A gente já vem sendo procurado por pessoas, por pesquisadores e até por leigos também, leigas, mulheres. Todos, né? Geralmente as mulheres têm nos procurado muito para saber como, né, participar desse projeto. Mas os homens são bem-vindos também para construir e fortalecer essa voz da igualdade, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que foi graças ao Sérgio Parreira, né, que eu fui encontrada, por exemplo, lá no sertão da Bahia. Aê, Serjão, hein? A gente deve lembrar o IAC, né, que é a instituição que o Sérgio Parreiras ele representou nesse trabalho, e realmente a presença dele foi muito importante, unindo, né, essas mulheres e outros homens também que estavam, que se envolveram no trabalho e fizeram, né, criaram esse livro, né. Então o Sérgio realmente foi um ponto muito importante de convergência de todas essas pessoas. A gente tem muito a agradecer ao Sérgio Parreiras. Fica aqui então registrado, hein, Serjão? Arrasou de novo. Eu notei no livro que eu já li, não todo, mas já li uma parte, que existem dados estatísticos, existem algumas considerações reflexivas e muitos depoimentos, né? O dia que eu nasci, a minha mãe trabalhou o dia todo, de noite ela tá passando mal já, de noite ela me enganou eu no escuro, não tinha luz. Meu pai iluminou com um pedaço de taquara e cortou meu umbigo com machado, que não tinha tesoura. Minha mãe, eu lembro ela trabalhando com café, que ela
Ela era assim, ela trabalhava, ela não tinha esse negócio de esperar não, fulano, vou esperar que fulano vai carregar o café, não. Amarrava uma toalha atrás nas costas e botava eles atrás. Eu levava meus 5 filhos que eu tinha. Porque tinha vezes que o marido bebia tanto, mas tanto, que meu filho tava passando fome. Ó, meu marido morreu com 15 dias. Eu ganhei a minha menina mais nova, essa tá aí. Com 8 dias eu já estava na enxada trabalhando. E eu levava, eu curava o umbigo dela na roça, 3, 4 vezes no dia. Mas zeladinho, bonitinha, a rede dela era toda bonitinha, tudo arrumadinho lá no mato. Eu saía 7 horas pra roça, chegava 7 horas em casa. Aí à noite era pra fazer o serviço da casa. Minha casa era veinha, muito veinha, mas toda a vida foi limpinha. E eu ia trabalhar mais vezes, mas na roça eu levava de tudo pra eles comer na roça. Era pipoca, era tudo, cada coisa diferente eu levava, cada coisa uma coisinha pra eles comer na roça. E lá nós ficávamos o dia todo, de noite eu vinha com a alegria pra casa. Nunca fiquei brava. Foi um sofrimento muito grande, mas eu criei isso tudo na lavoura. O que chamou mais atenção para vocês nesses 3 pilares de conteúdo? Em relação à questão estatística, a gente criou esse questionário, como a Brígia já comentou, não é? Foi uma cocriação também envolvendo todas as pesquisadoras e pesquisadores envolvidos, um trabalho aí de 2, 3 meses até a gente chegar num questionário que todo mundo achou que estava ok. E esse questionário ele ficou na internet. Para chegar nos lugares onde tem mais dificuldade, eles foram impressos e levados, né, a campo por estudantes de graduação, de pós-graduação, desses pesquisadores envolvidos, né? Então a gente teve aí por volta de 800 questionários respondidos e foi feita toda uma análise com gráficos e tudo. Então a gente tem uma primeira, vamos dizer assim, um primeiro retrato, né? E realmente é um primeiro passo e que ainda precisa ser desenvolvido. Tem muito material, a gente tem muito material no banco de dados, né? Mas a gente queria realmente manter o prazo de 2017 e aí a gente então tem um trabalho pela frente aí com o resto do banco de dados, que tem bastante coisa. Então, mas essa seria a questão mais estatística. A questão de depoimentos, então, também teve. A gente gravou muitos depoimentos, inclusive em vídeo, né? A gente tem um banco de dados de vídeos aí também de longas horas e a gente criou, inclusive, um pequeno vídeo documentário com alguns desses depoimentos, mas a gente tem um material também bastante grande que dá para fazer muito ainda, vai render muita coisa ainda aí para frente. Eu vou deixar esse vídeo no corpo do post lá no site, tá, pessoal? E assim, tem depoimentos de arrepiar, né? São depoimentos muito, muito bonitos e comoventes, né? Muito fortes. Sinceros, né? Eu acho que tem uma força das mulheres naqueles depoimentos, né? Das trabalhadoras rurais, das meieiras, de mulheres que... É muito bacana do livro, que eu acho também nesse aspecto, é que realmente a gente conseguiu atingir as mulheres de todo o sistema agroindustrial. Então tem mulheres apanhadeiras, tem meieiras, tem produtoras, e isso deu uma visibilidade muito grande para esse trabalho lá na ponta, né? Mas nas duas pontas também, né? Eu acho. No vídeo eu vi muito mais as trabalhadoras do campo. Sim. Sim. A gente tem esse primeiro vídeo, ele teve esse objetivo, né, de mostrar um pouco dessas mulheres que trabalham no campo. A grande maioria delas não é proprietária rural, né, são mulheres que são meieiras, mas elas não são donas de terra, né, e a gente queria mostrar um pouco da vida dessas mulheres, da realidade delas, dar fala para elas, não é, para que elas pudessem mostrar a sua realidade, né, e a gente tentou se esforçou para trazer um pouco da memória, porque essa é a questão, não existe uma memória da mulher na história do café. Realmente é muito difícil você conseguir dados, porque nunca foi escrito nada, ninguém gravou nada, ninguém escreveu nada, ninguém... não tem documentos. Não tem imagens, entendeu? São poucas as imagens, não é? Então a gente trabalha com um número muito restrito de informação referente à questão da mulher, embora ela tenha realmente sempre trabalhado desde o início, né? E então a gente quis puxar essa memória delas, né? Perguntando pelas mães, perguntando
contando pelas avós, até onde a memória delas lembra outras mulheres, as mulheres mais velhas, né? E isso foi uma coisa importante. A gente tem também alguns vídeos, mas a gente quer trabalhar muito a questão da mulher mais velha que ainda guarda essa lembrança oral, não é? Para que a gente possa resgatar e guardar isso, né? Para o futuro. Muito importante e assim, essa primeira edição saiu, lindo, maravilhoso, parabéns, mas tem um trabalho longo pela frente. Existem outras mulheres, outras profissionais em outros segmentos, por exemplo, da porteira para fora, né? Isso foi pouco abordado no livro nessa primeira edição, mas isso não significa que vocês foram ignoradas, viu? É que não houve tempo e braço para colocar isso em prática. Então, se você quer colaborar, registrar o seu trabalho, seja como exportadora, classificadora, jornalista. Acho que a Mariana Proença poderia também escrever um capítulo só sobre isso. Se você é cientista, eu acho que é importante contar a história da ciência do café de uma perspectiva feminina, porque essas cientistas são muitas, só que elas estão apagadas. Então esse é o momento de vamos contar a sua história, falar um pouco desse bastidor que poucos imaginam, porque é assim um universo muito masculino. Então como é que ela não só sobreviveu, mas conseguiu desenvolver pesquisas relevantes, né? Você já viveu isso, né, Cristina? Sim, a ciência, ela é também, né, ainda um ambiente, agora não tanto para juventude, né? Às vezes as mulheres mais jovens acham que tá tudo bem e coisa, mas o passado foi um passado difícil para nós mulheres entrarmos, inclusive, para esse meio científico que sempre foi muito masculino, né? Eu lembro, por exemplo, minha época de Viçosa, estudei em Viçosa, fiz biologia, eu muitas vezes estive em sala de aula que tinha 70 homens e 3 mulheres. 80 homens e 4 mulheres em uma sala de aula. Então, ciências agrárias é considerada, inclusive, uma das ciências onde ainda o número de homens é maior do que o das mulheres, né? Ou pelo menos quem está no mercado de trabalho. Quer dizer, talvez lá na universidade hoje, se você entrar na agronomia, você vai ter um equilíbrio, né? Mas ainda no mercado de trabalho, que reflete um passado, como é o caso da Embrapa, por exemplo, que é uma empresa que trabalha dentro das ciências agrárias, a Embrapa ela tem apenas 30% de mulheres no seu corpo funcional, né? Então a mulher ainda é uma minoria, né? Então, para que a gente veja esse equilíbrio chegar, ainda vai ter, quer dizer, vai ter que sair esse grupo de pessoas que hoje está no mercado de trabalho, e quem está entrando na universidade talvez já esteja mais equilibrado. A gente vai enxergar isso daqui a 20 anos, 10 anos, né? Então tem um processo aí. E essas mulheres maravilhosas em todos os segmentos têm que aparecer para incentivar e inspirar essa nova geração que está vindo, né? Tá vindo com força. Então, você comentava aí de curiosidades do livro, né? Nós fizemos várias reuniões setoriais também, né? Nas universidades, nos diversos estados, e uma das coisas que me chamou muita atenção, uma pesquisadora que trabalha junto com seu esposo, com seu marido, e é interessante que ela, em determinado momento da nossa reunião, ela comenta: nós trabalhamos juntos há mais de 20 anos, mas quem vai para os congressos, quem vai apresentar os trabalhos, mesmo que a gente tenha feito em conjunto, é sempre o marido, né? Entendi. Isso para mim foi meio chocante. A Fabiola Filinto, ela é do Martins Café e também coordena a Fazenda Santa Margarida. E ela falou uma coisa, porque observando a rotina, ela gerencia a parte ali e o marido dela, o Mariano Martins, fica mais na parte de qualidade, de novos projetos sensoriais. E ela vê ali no bastidor da Fazenda realmente isso. Ela falou uma frase que para mim é genial: a mulher tá muito ocupada fazendo o trabalho que ninguém quer, enquanto o homem tradicionalmente vai pro holofote. É isso que aconteceu e no passado acontece ainda, e tá na hora de quebrar essa tradição, né? Verdade, verdade. Eu acho que esse é uma das missões, um dos papéis da Aliança Internacional das Mulheres do Café, da IWCA Brasil, que é exatamente essa equidade realmente de gêneros. É conjunto, né? Conjunto, por exemplo, ombro a ombro. Exatamente. Já que essa produção de pesquisa do casal foi feita em conjunto, vamos os dois apresentar.
Sim. Mas às vezes é um negócio que você nem presta atenção. Exatamente. Eu acho que Não naquele é maldade. momento... Não é maldade, não. Eu percebi, pra mim foi um pouco assim, ai, como? Mas eu percebi que ela também só estava se dando conta naquele momento, naquela reunião. Foi quando ela se deu conta que isso acontecia. Eu gosto de brincar, eu já dei uma palestra sobre isso. Quando você quer comprar um carro, por exemplo, um modelo que você tá namorando ainda. Você vai na concessionária, você faz o seu test drive. No meu caso, eu tava procurando um carro e não podia pagar, falei, vamos no mais simples. Só que eu nunca tinha visto aquele carro na rua. Eu pensava assim, eu não vou comprar porque não tem ninguém usando. Vai que, né? Só que eu saí da concessionária, passou uma semana, eu só via esse carro. Então, ou seja, não é que ele não existia, eu não enxergava ele, literalmente. O meu papel como jornalista é fazer com que essas pessoas treinem o olhar para que o invisível se torne visível. E as pessoas comecem a refletir. Tenho certeza que essa pesquisadora não vai deixar mais o marido apresentar sozinho, não. Aí uma outra particularidade, aí eu queria que a Cristina talvez me ajudasse a responder essa pergunta. No vídeo eu vejo que a maioria das pessoas que fazem depoimento, das mulheres que fazem depoimento, são negras. Mas não existe um capítulo dedicado às negras. Então, a gente, na verdade, no documentário, nossa tentativa foi trazer a diversidade étnica do Brasil, né? O Brasil, ele é um país que é um grande caldeirão de raças, né? Então, a gente queria trazer um pouco isso no documentário. Na verdade, ali você vê pessoas, por exemplo, tem uma senhora muito clara, de olhos claros, que é do Espírito Santo, aonde você tem colonizadores alemães, italianos, né? Uma colônia desse grupo muito grande. Então, ela representa ali o europeu. Você vê também, em outro momento do filme, uma moça que ela tem uns traços indígenas muito fortes. Isso, né? É verdade. Traços indígenas muito fortes. Depois você tem as negras também, não é? Que tem uma parte de Minas Gerais onde existe um grande número de pessoas negras. Então, esse é o Brasil, né? A gente tentou mostrar um pouco dessa nosso Brasil colorido, né? Colorido. Exatamente. E aí, para a segunda edição, fica aqui o convite. Você que é mulher negra, homem negro, para incentivar e contar essa história. Eu acho muito importante ter um capítulo escrito por negros também, mostrando essa realidade, esse bastidor. Porque se a mulher na cafeicultura não existe, tá lá anônima, invisível, a negra nem existe. Ela nem é comentada, sendo que pode ser a maioria, né? Você falou, quando a gente para pensar e lembrar, né, do documentário, realmente a grande maioria são negras. Isso, no meu ponto de vista, é um reflexo das mulheres e dos homens que ficaram sempre nos bastidores das grandes fazendas. Exatamente. Né? Então, é ainda um pedaço do momento escravagista que ainda está ali no campo, com as suas consequências. Não só no campo, né? O Brasil, se eu não me engano, 55% da população brasileira é negra. E eles precisam ser respeitados e começar a aparecer mais. Vamos dar voz. Uhum. Eu reconheço o meu privilégio de mulher branca e quero cada vez mais que os negros sejam respeitados, que sejam ouvidos. Então, o COF é para isso também. Para finalizar, quais são os próximos passos? A segunda edição já começou, tem tradução, porque a gente precisa mostrar para esses gringos qual é que é, né? Então, o livro ele está sendo traduzido, né? A gente espera receber a tradução até o fim desse mês. E a segunda edição a gente está esperando para o ano que vem, né? Porque a gente foi assim muito desgastante o trabalho, foi muita correria. E agora esse ano, então, a gente com calma, né, a gente já tem todo esse material para triar. Existem alguns mestrados que foram realizados com essa temática da mulher e essas pessoas gostariam de publicar nessa segunda edição. Então, a gente tem esse material, outros resultados também de doutorado, muito interessantes, inclusive, que a gente já começou a conversar com os autores do Rio, da Universidade do Rio de Janeiro, relativa à questão da migração
migração de mulheres para as colheitas, né? Muito interessante o trabalho deles. E então a gente está aí, tem que triar todo esse material, discutir com os novos, porque possivelmente vão entrar novas pessoas no grupo, algumas estão saindo, se envolvendo com outros trabalhos e chegando gente nova. Então tem todo um trabalho e a gente espera então só para 2019 a segunda edição, né? Essa é a expectativa. Se eu sou ouvinte do COFE aí, sei lá, sou historiador ou simplesmente um consumidor e quer colaborar com essa pesquisa, como é que faz? Então, ela deve entrar em contato com a IWCA Brasil, não é? Hoje a IWCA Brasil, a presidente é a Cíntia Matos e seria com ela a pessoa, primeiro contato com a IWCA Brasil. Ótimo. Para finalizar então, Cristina, qual que seria a sua mensagem final para as mulheres do café? Não só as que já estão, mas essa nova geração que está vindo com muita energia. Então, a minha mensagem é realmente de colaboração, né? Do esforço na colaboração. Quer dizer, a gente precisa realmente estar aberto para apoiar outras mulheres, fazer parte das associações de forma ativa, né? Isso é muito importante. Cada uma de nós tem algo a dar, algo a dizer, né? Algo a colaborar e a gente não pode ficar passiva nessa hora, né? É importante cada uma de nós, cada uma das mulheres do café estar participando e doando seus conhecimentos, falando sobre a sua realidade, participando dos treinamentos, buscando, criando a demanda, especialmente de capacitações voltadas para esse público feminino, ir às capacitações, aprender e adquirir conhecimentos, né? Então, doar o conhecimento que a pessoa já tem e adquirir mais conhecimentos. Porque muitas vezes essa mulher, ela não acha que ela é capaz, mas ela é, porque ela já está fazendo. Então, ela só precisa comunicar o que ela está fazendo e pronto, né? Então, tem uma turma muito jovem, você lembrou bem, tem uma turma muito jovem nas cafeterias, né? Tem mulheres assumindo cafeterias, assumindo torrefações, assumindo o barismo. Como nós trabalhamos com todos esses elos do sistema agroindustrial do café, é muito importante que essas mulheres também se manifestem, né? Dizendo, olha, eu tô aqui, olha eu aqui, né? E que contribuam para que tenham, por exemplo, isso é uma coisa que a gente vem comentando desde o início, né? Olha, vamos fazer um trabalho. Quem são as baristas? Quem são as torrefadoras? Quem são, sabe? Então, vocês que estão ouvindo a gente, que está nessas linhas de frente destes trabalhos, as mulheres, sabe? Procure a Aliança Internacional das Mulheres do Café, procure a IWCA Brasil, tente encontrar também parceiros dentro das universidades, porque facilita muito, né? Na hora de escrever um artigo, as jornalistas, eu acho bora que podem apoiar, fazer um capítulo, né? de baristas, bora fazer um capítulo das torrefadoras. Então, isso foi no início do livro, foi uma discussão muito grande. Se nós faríamos por segmentos, se nós faríamos por estado, e a gente acabou não definindo. Hoje é esse caldeirão de artigos e capítulos por estado, mas ele poderá ter essa né, estrutura mais definida em função dos elos desse sistema agroindustrial. Mas o importante, e aí a minha mensagem que eu gostaria de passar é exatamente as mulheres do café, seja desde da produtora, a apanhadeira de café até as baristas, a gente tem que juntar essas pontas as e conversar, consumidoras, né? também, né? E as consumidoras, fazem parte, claro. Claro, as amantes do café são bem-vindas também. Quero café!